Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. É com aquela alegria de sempre que estamos mais uma vez na casa de Kardec para esse encontro que nós passamos a semana toda expectante, esse encontro das sextas-feiras, para estudarmos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Então sejam todos bem-vindos, se sintam acolhidos. Hoje está uma noite um pouquinho fria, né? Então a gente fica até um pouco mais confortável, não é verdade? Nós aproveitamos para endereçar também um abraço muito carinhoso a todos os nossos teleouvintes da Rede Amigo Espírita. E a gente aproveita para convidá-los para conhecer o portal. Hoje, graças a Deus, o maior portal espírita de divulgação doutrinária. Então a gente abraça a todos os ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo e também aqueles que vão assistir e vão ouvir, porque disponibiliza tanto o vídeo quanto o áudio no site. E aos nossos amigos da Rede Brasil Espírita, da mesma sorte, atendendo aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, e aos nossos amigos, os teleouvintes, que depois a direção disponibiliza os vídeos também no site. E a gente aproveita para endereçar um abraço muito especial ao nosso idealizador desse projeto, que é o Márcio. Estaremos com vocês em novembro, na Bienal do Livro Espírita de Maceió. Então a gente aproveita para mandar um abraço muito carinhoso, um abraço bem mineiro, para todos os nossos amigos das Alagoas e de todas as terras que Alagoas leva esta mensagem. E aos nossos amigos que nos acompanham no Hangout, que é um chat interativo. Temos aí o Marco Aurélio, trabalhador aqui da FEAC, que representa, que trabalha nesse processo de interatividade com os nossos amigos. Um abraço para todos, viu, Marco Aurélio? Boa noite. Boa noite, Beto. Valeu. Estamos aqui firme. Então vamos lá. E aos nossos amigos da FEAC, né? O pessoal que está em casa assistindo, um abraço para todos. Esperamos vocês são de Belo Horizonte. Esperamos vocês aqui na próxima semana, não é verdade? E eu aproveito para convidá-los a acompanhar o trabalho de quarta-feira, que nós também fazemos a transmissão ao vivo. Quarta-feira com o estudo do Vladimir. E de vez em quando a gente reveza com ele, quando ele não pode estar aqui. Quem não puder vir à FEAC pode acompanhar dos seus lares também. A gente não tem essa vitalidade, essa dinâmica do nosso câmera diretor, que é o Gerson, mas a câmera fica paradinha ali e ela registra do mesmo jeito, né, Gerson? Então é isso aí, agradecemos também a presença do Gerson, que tem se dedicado com tanto carinho a esse trabalho aí de nos dar o suporte, como também ao Igor, que está ali dentro. Ele não aparece, mas sem ele o trabalho não acontece. Então vamos lá. O trabalho do Livro dos Espíritos, como vocês sabem, nós retomamos desde as primeiras questões para deixar todo o material registrado, gravado. Então, na última semana, nós trabalhamos da primeira questão até a questão de número 7. Não foi isso? Então, hoje, nós pretendemos trabalhar da questão 8ª até a questão 12ª. Eu vou fazer a leitura e vamos ir fazendo as considerações para ajudar aqueles que não vieram a sintonizar com o projeto que iniciou já nas 2 últimas semanas. Vamos lá. Pergunta de número 8ª. Kardec formula assim aos espíritos: o que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Resposta: outro absurdo.
que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados. E, por isso mesmo, denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então, estamos estudando provas da existência de Deus. E essa questão, dando continuidade às anteriores, vem nos mostrar que atribuir toda a criação do universo a obra do acaso seria um total contrassenso. Porque como que nós podemos pensar num efeito, porque toda causa gera um efeito. Então, a causa não existe, foi um acaso. Um acaso pode produzir um efeito inteligente? É o contrário. Um efeito inteligente é que vai proporcionar fenômenos extraordinários. Dentre eles, a própria criação da natureza, que se apresenta em plenitude de vida. Então, imaginemos, se a gente fazer uma análise da nossa individualidade, nós somos dotados de inteligência. Seria um grande contrassenso pensar que você é inteligente e que você é fruto do nada. Que você é fruto de uma explosão que gerou vida. Então, se nós, que somos espíritos, somos dotados de inteligência, nós fomos criados por uma inteligência muito maior do que a nossa. Da mesma sorte que a nossa inteligência é superior à inteligência, se eu posso assim dizer, dos animais, né? Dos princípios inteligentes, que são princípios inteligentes. Estão em fase de crescimento, de elaboração. Cada um ocupando uma posição na natureza, no universo. Desde um vírus, uma bactéria, até um arcanjo. Tudo está dentro de um contexto de aprendizado. E que o princípio inteligente usa da matéria para se desenvolver. Então, matéria é recurso para o espírito. O livro é matéria. Não é verdade? Mas o livro traz uma ideia de um autor. Está aqui grafado um desenvolvimento de um pensamento, uma obra inteligente. Mas o livro, por si só, ele é matéria. Da mesma forma, esse microfone. Esse microfone, ele leva a mensagem. Esse microfone foi idealizado por um ser dotado de inteligência, que desenvolveu ele. Certo? Agora, o microfone aqui, sem a mensagem, ele não tem o porquê existir. Então, tudo que é criado tem um objetivo na natureza. Isso é muito importante para a gente refletir. Até para que, quando o nosso pensamento caminha na direção do próprio Criador do universo, Deus Pai, nós nos sensibilizamos diante da grandeza dele, porque nós somos tão pequenos. A gente observa, nós trabalhando entre nós, seres humanos, a gente observa quantas diferenças existem. Seres dotados de muita inteligência, outros de menos inteligência, seres dotados de virtudes, outros focados nas dificuldades. Ou seja, essa diversidade que existe entre nós, seres humanos, nos mostra
a beleza da criação, porque a diversidade é na diversidade que nós desenvolvemos a nossa capacidade de nos interagir, de nos aprimorar. Os contrários existem para que haja um equilíbrio. Se imaginemos, por exemplo, nós aqui todos iguaizinhos. Todo mundo aqui igualzinho, pensando do mesmo jeito. Não ia ter graça. O que um ia aprender com o outro se a gente pensasse igual? Então, nós somos uma realidade muito importante, no sentido de que a nossa realidade ela é fruto de um trabalho que foi desenvolvido por nós. Você é o resultado do seu crescimento, vamos dizer assim, da sua evolução, que um dia iniciou. E esse ponto de partida, o início da nossa evolução, quem startou, quem apertou o botãozinho para começar, foi o Criador do universo, foi Deus. Se não fosse assim, a vida não teria sentido. Inclusive até porque sem uma causa inteligente, a nossa vida, o projeto da nossa vida não seria inteligente. Para que nascer? Para que viver se vamos morrer? Qual o objetivo disso? Qual o sentido? Você passar uma vida toda lutando, se esmerando, para criar família, divertir, ter trabalho, para que um dia isso tudo perdeu o sentido, porque nós vamos voltar para o pó, porque do pó nós viemos. Partindo do princípio que a vida começasse aqui e terminasse aqui. Aí já entra a doutrina espírita. Aqui já traz para nós reflexões quanto à imortalidade, as diversas vidas. É um projeto todo ele racional. É um projeto de uma inteligência extraordinária. Inclusive, para até nos deixar tranquilos e esperançosos quanto ao futuro que nos aguarda. Deu aí, gente? Então, quanto mais a gente vai aprofundando nas leis da vida, mais o Criador se agiganta. Vocês observem que, quando nós falamos do Pai, Deus Criador, nós remontamos sempre aquele projeto de uma inteligência misericordiosa, de uma justiça incomparável. E muitas vezes a gente fica por aí, porque nos falta até elementos para falar de Deus. Aí a gente caminha para estudar o Espírito. E no estudo do Espírito, na evolução espiritual, a doutrina espírita deixa para nós de uma forma muito clara qual é o nosso referencial de vida. É Jesus. Jesus, um Jesus diferente, que nós estamos acostumados. Não é mais aquele Jesus da religião, que vem aqui para falar o que é, o que deixa de ser. Mas é a gente pensar em Jesus como um irmão maior, que tem um carinho muito especial com cada um aqui. E ele tem uma dinâmica de vida, de trabalho, que o faz presente entre nós. Do mesmo jeito que você pode estar presente na vida daqueles que você ama. Nesse momento, quando você pensa no seu filho, você pensa naquele ser que você ama, de uma certa forma, se você treinar, se esforçar, daqui a pouco você pode chegar na condição até de estar muito pertinho dele e ele sentir a sua presença. Você pode perceber o que está acontecendo com aquele que você ama. Agora imagine Jesus, a capacidade dele de um espírito puro, que ama a todos nós como irmãos mais novos. E ele pode estar na nossa vida só a partir do momento que nós avocarmos a presença dele.
pensa no bem. Faz uma rogativa que vocês terão o prazer, se eu posso assim dizer, de ter Jesus do lado de vocês. Uai, Casalberto, então tem que pedir? Não, necessariamente tem que pedir. Porque a gente esquece. Então, na hora da dificuldade, a gente lembra e pede. Porque, na realidade, nós estamos dentro do magnetismo do Cristo. Imaginem, eu vou dar um exemplo assim, bem simples, porque simples é o nosso trabalho. Imagine você, o responsável pelo seu corpo físico. Somos. Você fica atento no batimento cardíaco seu? Quantas vezes o seu coração bate por dia? Você fica contando? Não. Você sabe quantos passos você deu? Você que mora, Dona Eustáquia, que mora aqui no quarteirão aqui da FIAC, a senhora já contou quantos passos que a senhora precisa dar para chegar na FIAC? Não precisa, porque já está automatizado, não já? Mas, Dona Eustáquia, sabe aquele dia que a coluna não está muito boa? Aquele nervo ciático, nem? Pois é. Aí, o que acontece? Você está com uma certa dificuldade, aí, puxa vida, eu tenho que ir à reunião, eu vou receber um passe hoje que vai me ajudar. Aí, a senhora vai vir para cá dando passo a passo. Está arriscado até contar. Nossa, mas não chega nunca. Porque alguma coisa acionou a sua inteligência no sentido de se reorganizar, de buscar força para cumprir a sua tarefa, certo? O seu pé inflamou. O pé inflamou. A unha encravou. E a Sony me inspirou a dizer o seguinte: você não fica prestando atenção muito no seu pé, a não ser quando tem a necessidade, né? Final de semana vai lá fazer a unha. Eu acho engraçado as mulheres falar que vai fazer unha, mas a unha já está pronta. Vai aprimorar a unha, etc. Né? Mas aí, tirando isso aí, você vai lembrar do seu pé quando o dedo inflamar. O seu dedo vai te mandar um recado. Ou, situação que não está boa. A manicure lá tirou um bife. Não sei se foi filé mignon, se foi carne de terceira, mas tirou um bife. Aí a unha está latejando. Aí a unha está dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. A unha está dando um recado. Aí você, que gosta, que preserva, porque você precisa dos seus pés, né? Para que você possa se locomover, você precisa de tudo ajustado. Então, aí você volta os seus olhares para cuidar da unha inflamada. Bom, o calo é uma outra história. O calo é a ovelha que desgarra, né? A ovelha que não está muito preocupado em seguir as indicativas daquele que coordena. Isso é só para brincar com vocês com o Evangelho. Não, eu estou falando de uma ovelha que está sofrendo. O dedo está inflamado. Então, esse dedo inflamado ele vai mandar uma mensagem. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele está lançando uma mensagem. Você está descuidado do seu dedo? Não. Enquanto ele não está enfermo, está tudo certinho. Ele está trabalhando ali super legal. Então, quando nós na vida estamos na lida, estamos em busca do aprimoramento, do esforço, enfrentando dificuldades, chorando, sorrindo, mas estamos na lida. Está tudo certo. Agora, quando nós nos desgovernamos, quando nós nos desarmonizamos e entramos em processos de sofrimento, é como se o nosso dedo ficasse inflamado. Aí esse dedo inflamado vai falar assim: tenha misericórdia.
Aí você vai ficar atento ao dedo inflamado. No caso, quando a gente pede, Senhor Jesus, me ajude. Nós estamos dentro do campo mental. Nós estamos dentro da aura espiritual dele. Aí ele vai dizer assim, vinde a mim. Vinde a mim que eu sei que tu está cansado. Eu percebo que estás sobrecarregado. Não temeis. Fica calmo, fica calmo. Porque eu vos aliviarei. Aí ele pega o pezinho, passa a pomadinha, dá uma limpeza. Aí depois que tudo começa a se ajustar, a saúde começa a retomar, aí ele põe um ponto e vírgula no ensinamento e diz assim, eu estou me referindo ao capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28. Agora, meu dedinho querido, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Volta para o trabalho. Porque não é chorando que você vai resolver. Mas enquanto a gente está chorando, que a gente está combalido, ele vai cuidar. Deu aí, gente? Então eu não estou invalidando, longe disso. Eu não estou tentando desconsiderar a possibilidade de pedir, porque seremos atendidos. Isso é promessa. O próprio Evangelho, no capítulo 7, Jesus define. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos a vida. Porque quem pede, recebe, quem busca, acha. E quem se coloca na condição de entender, a vida também vai responder. Então, eu gostaria muito de dizer para vocês que o nosso coração se sensibiliza, porque a gente começa a refletir um pouco sobre a divindade, aí a gente vai percebendo assim, o tanto que nós somos ingratos com Deus. Porque geralmente a gente só lembra dele, na grande maioria das vezes, a gente se lembra quando a gente fica inflamado, quando a gente fica desarmonizado. São poucos aqueles que, felizes, falam assim, oh, meu Senhor, como é bom ser filho. Como é bom estar na vida. Você tem que carregar a dificuldade. Mas, assim, Senhor, obrigado por estar entendendo, pelo fator do Senhor estar me dando condição de refletir sobre o tanto que tudo está certinho. Quando eu reclamo, eu me desespero, é porque eu sou frágil. Mas eu vou percebendo gradativamente que está tudo certo. Errado é quem acha que está errado. O que pensar da opinião? Questão número 9. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Eu estou antecipando, hein? Tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. Então, a incredulidade é gerada pelo orgulho. Pelo orgulho. Não reconhecer o autor é uma manifestação profunda de orgulho. O indivíduo acha que tudo depende dele. Eu posso. Observe como Paulo de Tarso deixa registrado para nós. Paulo diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha que bonito. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque sozinho eu não posso absolutamente nada. Não posso. Tudo vai conspirar para que eu reconheça a minha pequenez.
Eu sou um grãozinho de areia. Como é que eu comecei a reunião aqui? Agradeci a toda a equipe, falei dos técnicos, citei nomes. Poderia aqui citar o nome das evangelizadoras que estão trabalhando no anonimato, cuidando das crianças. Elas não são professoras, elas são trabalhadoras como nós outros, que precisamos de lidar com o evangelho, porque o evangelizador é o que mais precisa de evangelho. O psicólogo é o que mais precisa de psicologia. Mas tem muita gente aí no mundo que se acha. Mas não tem problema não, a vida acaba ajudando para que eles encontrem a verdade. Mas nós aqui estamos num contexto de trabalho em equipe. Quantas milhares de pessoas vão acessar a esse trabalho? A nossa casa é uma casa pequena. E nós vamos lutar para que ela permaneça assim. Porque assim nós temos condições de conversar sobre o Espiritismo. Mas nós dividimos essa conversa com muita gente. Sem nenhuma pretensão. Mas essa conversa chega para muita gente. Agora, o nosso grupo é pequeno. Mas por que o nosso grupo faz isso? A gente consegue sem dinheiro, sem recurso, uma luta danada. Vai ter almoço, viu, gente? Vocês ajudam no almoço aí. Porque tem que pagar as contas de luz. Tem que comprar um microfone de vez em quando. A gente trabalha numa luta danada. Porque nós falamos assim, Senhor, nos dê a oportunidade. E ele falou assim, então tá, vou testar. É o pai com o filho. O filho pede e o pai vai testando. Vê até onde que ele pode dar linha. Começou a fazer bobagem, não recolhe o carretel? Você soltou papagaio quando você foi menino? Pois é, esses meninos de hoje não sabem o que é isso, não. Né? Os carretel, nossa, não tinha dinheiro, a linha a gente enrolava lata de óleo. A lata de óleo, você lembra disso? Cortava a mão, era uma confusão boa. Mas a nossa equipe, o Senhor foi dando oportunidade para ver até onde que a gente podia ir. Agora, ninguém faz nada sozinho. Existe uma equipe de trabalhadores. E essa equipe de trabalhadores, por mais que ela não conheça a equipe de trabalhadores da outra casa espírita, mas nós fazemos parte de uma mesma equipe. Porque hoje o indivíduo vem aqui na FIAC, amanhã ele vai na outra casa. Aí existe centenas e centenas, Belo Horizonte, com centenas de casas espíritas, todos nós fazemos parte de uma equipe e a gente, teoricamente, nem se conhece. Mas, ou seja, é um trabalho que vai se dinamizando. Aí, muitas vezes, o indivíduo liga, manda um e-mail para a gente e fala assim, engraçado, ontem eu assisti uma palestra na minha casa espírita, hoje eu estou vendo o vídeo que vocês gravaram, o tema foi o mesmo. Vocês combinaram? Eu falei, não. Mas como é que é isso? Eu disse, meu amigo, nós somos um grãozinho de areia numa praia imensa. E essa praia tem uma jurisdição que é a inteligência divina. Eu conversava com um companheiro essa semana, passando por Algures, e ele me disse assim, olha, eu estou enfrentando tudo isso está difícil, mas tem 10 anos de espiritismo. E agora que eu completei 10 anos é que a bomba estourou na minha mão. E agora que eu estou vendo a importância desse espiritismo na minha vida. E o tanto que os espíritos me ajudam. No momento mais grave da minha vida, é como se eu estivesse vendo os espíritos me ajudando o tempo todo, me dando soluções, ideias, como se fossem pessoas que estivessem ao meu lado, porque eu tenho certeza da presença deles, porque se dependesse só de mim, eu não teria forças, eu não conseguiria. É assim o universo. Tudo conspira para o bem. Tudo tem um objetivo que é nobre. Agora, para nós enfrentar, nem sempre é fácil, porque a nossa visão é assim, limítrofe, ou limitada ao raio que os nossos olhos alcançam, que a nossa visão alcança. Agora, os espíritos, eles operam com uma visão muito mais ampla. É como se eles
É como se os espíritos superiores fossem pessoas que estivessem em cima de um morro. Estão nos acompanhando lá embaixo no vale. Eles estão vendo de onde nós viemos para onde a gente vai. A gente não consegue ter um alcance para lá e nem para cá. A nossa visão é aqui. Por exemplo, nesse momento está intramuros da FEAC. Você não sabe o que está acontecendo na sua casa aqui agora. Os espíritos sabem. Por quê? Eles estão no alto da montanha. Eles estão vendo tudo. Eu vou melhorar. Eles estão dentro de uma sala com não sei quantos monitores acompanhando tudo que está acontecendo em todos os lugares. Então eles sabem. Inclusive o que é melhor para nós. E o que está para vir. E você fica assim, meu Deus, mas não tem solução. Meu Deus, está tudo dando errado. Meu Deus, me ajuda. Aí os espíritos assim, calma. O companheiro, certa feita, veio aqui na FEAC, aí saiu uma psicografia para ele. Aí a psicografia se resumiu, porque as psicografias, elas objetivam atender ao indivíduo, e não o que ele pede. Isso está no Evangelho. Aprendam isso. Jesus disse, prestem atenção, dê a quem te pede. Jesus não disse assim, dê o que te pedem. Ou seja, nós temos a obrigação de atender às necessidades que bateram na nossa porta. Agora, não necessariamente eu vou atender ao tipo de pedido que está chegando. Porque, de repente, o indivíduo ele está precisando de remédio. Eu vou dar para ele veneno? Ou melhor, ele está precisando de veneno. Ele está precisando de remédio, pede veneno. Eu vou dar ele veneno? Não, eu vou dar ele remédio. Deu? Então, isso é muito importante para a gente entender que, por exemplo, até o recado que vem do mundo espiritual, ele é adequado. Tem gente que pede lá uma psicografia e vem 3 frases para ele. Não é assim? Aí, tem outros que recebem 10 páginas. Aí quem recebe os 10 páginas costuma falar assim, nossa, quem entrega, fala assim, mas eu nunca recebi uma lauda dessa. E até reclama. E quando trabalha no departamento de psicografia, que tem que ler as mensagens, olha para você ver, a mãe comunicou, eu estou aqui na FEAC, tem 7 anos e minha mãe nada. Não é assim que funciona, Marcão? Mas aí o companheiro virou e falou assim, mas aqui, eu vim aqui, fiz uma pergunta para os espíritos, eu estou precisando de resolver um grave problema na minha vida, e essa psicografia veio uma frase dizendo, calma, meu filho, tudo se resolve. Aí o indivíduo fala assim, esses espíritos da FEAC são fracos demais. Esses médiuns aí... Aí então tá, aí ele sai por aí conversando o assunto com todo mundo. Aí você não tem a dúvida que o que vai aparecer de endereço para o indivíduo receber psicografia é um negócio absurdo. E quanto mais ele procurar, mais endereço e mais vai ficando caro. Chega num ponto que ele até paga mesmo. E tem médico que adora receber. Aí passa por um questionário. Ele conta a vida toda. Tem gente que faz isso. Faz uma entrevista, o indivíduo dá até detalhes. Engraçado, eu estou vendo um espírito desencarnado do seu lado. Mamãe. Sua mãe. Como é que é o nome dela mesmo? É Maria. É Maria. Esse médium é bom. Quanto que é a consulta? E quanto mais vai acertando, ele vai aumentando depois o custo. Mas a mensagem era para ele ter paciência, porque os espíritos estão vendo que o processo dele está em franco desenvolvimento. Agora o indivíduo desespera, o desequilíbrio dele pode significar impedimento para que as coisas que os espíritos estão vendo, que estão num processo de desenvolvimento claro, objetivo, emperrem, por conta do desespero, por conta da reclamação. Deu aí? Do negativismo. Do negativismo. A gente não deve falar coisas pessoais, mas eu estava hoje cedo, minha filha chegou na mesa de café com uma
com uma fisionomia que eu falei assim, gente, ela chegou da guerra. Eu falei, o que foi, minha filha? Eu falei assim, estou com sono. Eu falei, natural, quando a gente levanta, a gente fica mesmo com sono. E por isso que eu fico com mau humor. Eu falei assim, filhinha querida, se você começa o dia dessa maneira, eu fico pensando como é que vai terminar o seu dia. Isso eu estou falando para uma criança. Mas observemos como que nós nos comportamos diante da vida. Porque o nosso mau humor, a nossa rebeldia, o medo, a preocupação excessiva. Preocupar é pré-ocupar. E grande parte das pré-ocupações, elas nem chegam a acontecer. Você está ocupando a mente com coisas que você nem tem certeza. Tudo isso passa a funcionar entre nós como um mecanismo, muitas vezes, de atração negativa. A gente mesmo atrai coisas ruins, enquanto a vida está nos convidando a vibrar numa faixa diferente. Porque Deus é a inteligência suprema. E Ele nos proporciona o quê? Exatamente a oportunidade de vibrar na obra que Ele criou. Então, nós estamos sendo, Eustáquio, tem um lugarzinho reservado aqui para você. Nós estamos todos, para você ver, o Eustáquio chegou agora, e tem uma cadeira reservada para ele. Ele sentou na cadeira que estava preparada para ele. Até tomou um choque aí, né? Ele não era para ele sentar do lado divino. Ele tinha que sentar aqui. Que isso, é preciosismo. Não é não, amigo. O ônibus que atrasou, o trânsito que encastelou lá, você vai chegar na hora que você tem que chegar. Renatinha, o Eustáquio está te esperando. Vocês viram como é que laça o povo? Gente, vocês ficam sentados onde que quiserem, mas a da Renatinha está aí. A cadeira dele, na realidade, não era essa, era de lá. Vocês viram como é que eu fui precipitado? E pode ser que, se eles saírem para receber o passe, na hora que voltar, aí alguém chegou, colocou uma bolsa, ou sentou, ele vai sentar num outro lugar. Não, é aqui que eu vou sentar. É aqui que ele tinha que sentar. Agora, nós podemos colocar empecilhos. Porque faz de conta que ele está sentado ali, vamos inventar uma história. Ele está sentado ali porque aqui vai ser um lugar que vai ser importante, porque ele está do lado do magnetismo do seu Murta, do Marco Aurélio, numa conjugação de equilíbrio energético do ambiente, que vai favorecer, por exemplo, o bem-estar dele. Isso é possível. Até estar do lado de pessoas tem a ver. Deu aí? Agora, ele, como nós todos aqui, poderíamos criar uma dificuldade. Não vou lá hoje, não. Ou então eu chego ali, vou ficar aqui fora que eu dou até uma cochilada. A cadeira, gente, e ali no Alpendre não é bom cochilar, porque se cair, machuca. Vocês estão achando engraçado, mas até acontece. Não, hoje eu estou cansado, eles vão perceber que eu estou cansado, lá eu vou cochilar, eu vou ficar aqui do lado de fora. É tudo que os obsessores querem. Olha, já vem no caminho, você está cansado, você está cansado. Hoje um me ligou. Casalberto, eu acho que eu não vou dar conta de ir à reunião. O que você acha? Você ligou para a pessoa errada. Você vai perguntar para mim se você deve vir para o trabalho? Meu amigo, eu sou soldado. Se eu não for lá, eu não recebo o meu soldo. Minha remuneração. E eu estou ficando rico, viu, gente? Qual que é o meu soldo? Qual que é o meu pagamento? É a alegria de estar trabalhando. Principalmente porque o trabalho me rejuvenesce. Pelo menos por dentro. O trabalho me dá o quê? Estímulo para mim enfrentar os meus desafios. Eu estou falando de evangelho, de doutrina espírita. Eu estou falando para vocês? Não, aqui tem um espelho aqui que tudo que é dito está refletindo.
Eu estou falando, portanto, para mim. Eu não acabei de dizer que o evangelizador que mais precisa, o expositor espírita, não tenha dúvida que é um dos mais complicados do movimento espírita. Embora a gente fique de joelhos perante eles, julgando que são missionários. Eu vejo isso no nosso meio. Eu fico pesaroso. Porque, inclusive, tem expositores que amam a bajulação. É o novo missionário. Eu falo assim, está na treva. Quem acha e quem se acha. Não. Nós estamos dentro de um contexto de muitas necessidades. E observe, a espiritualidade monta uma plataforma de atendimento, de trabalho, mas eu, não vou não, estou cansado. Olha, se eu tiver que descer de cadeira de roda, eu venho. Por que um outro pode chegar aqui de muleta e eu não? Aquele que está com muita dificuldade de estar descendo essas escadas, sabendo que depois vai ter que subir, esse está mourejando na fé. E são estes que Jesus cuida de verdade. Olha para vocês verem o que eu estou dizendo. Mas evangelho funciona assim. Jesus deixa claro que ele vai atender os sofredores. Porque quem está são não precisa de médico. Não foi o que ele disse no evangelho? Quem precisa de médico é quem está doente. E o médico vai trabalhar com quem está doente. Porque quem está na festa, na alegria, o que Jesus vai fazer lá? Deu aí? Quando eu falo Jesus, é o sentido da espiritualidade que trabalha em nome deles. Que estão trabalhando de sorte a nos auxiliar no despertamento, na nossa iniciação espiritual. Alguma pergunta? Marco Aurélio. Marco Aurélio agora, vamos fazer o Marco Aurélio chegar na Terra. Marco Aurélio, alguma participação do pessoal do chat? Roberto, boa noite, Beto. O Tiago, ele tinha feito uma pergunta aqui, eu vou localizar a pergunta dele aqui. Ele queria perguntar para você o seguinte, Beto, se nesse movimento reencarnatório que nos é ofertado por lei e ajudado pelo esquecimento, se nossos equívocos de tantas e tantas eras pode ser considerado uma rebeldia às leis divinas. Tiago? É o Tiago. Tiago, um grande abraço, Tiago. Muito obrigado pela sua participação. Quando a gente trata do assunto presente, é mais simples a gente falar de rebeldia, partindo de uma análise pessoal. Porque eu e você estamos estudando a doutrina espírita. Você tripudiar sobre a lei é rebeldia. Você dizer eu não mereço é rebeldia. Hoje eu conversava com um companheiro, ele é evangélico, eu gosto muito de falar de evangelho com ele. Ele não sabe que eu mexo com essas coisas. Aí ele sempre fala assim, Casabeto, eu queria ver você tanto lá na minha célula, que ele coordena umas células lá, que é maior barato que os evangélicos fazem. Eles vão fazendo multiplicação da semeadura do evangelho. É um trabalho primoroso. Aí ele queria que eu estivesse na célula dele, porque eu fico conversando sobre o evangelho, mas eu não falo que time que eu torço. Porque para quê? Ele nunca me perguntou. Se ele me perguntar, eu vou dizer para ele. Mas ele nunca me perguntou, para que eu vou dizer? Aí eu conversava com ele e eu falava exatamente sobre a questão nossa diante da vida. Como nós somos infantis e, por isso, pirracentos. O termo correto é esse. Nós somos pirracentos. Por que eu não gosto de falar que no passado foi rebeldia? Porque no passado nós estávamos num processo de crescimento, descobrindo a vida. Então, eu não posso cobrar de uma criança uma alimentação que ela não vai dar conta. Tem que ser uma alimentação na base de mel e de leite, como define Paulo de Tarso. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu me alimentava como menino. Esse texto é lindo. Agora que sou homem, né, a história é outra. Agora eu começo a entender. E a alimentação de menino não me favorece mais. Entendeu? Porque eu estou numa outra dinâmica. Agora, se antes eu via em parte, agora eu quero ver face a face.
face a face, é espelho para refletir verdade. Isso é extraordinário no Evangelho. Face a face é ver a verdade, abraçar a verdade e se transformar. O que não é fácil para a grande maioria. Porque preferimos continuar vendo em espelho, por reflexão. Muitos vêm aqui para descobrir o que tem aqui. A maioria não dá conta. Eu estou falando aqui, não é no centro espírita. Estou falando aqui doutrina espírita. A maioria chega na doutrina espírita, fica um pouco, é consolado, é acolhido, é esclarecido, mas vai embora. Pouquíssimos se comprometem. Porque para você se comprometer, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que se entregar de alguma sorte a um outro tipo de vida, que a gente nem sempre está disposto. Porque é muito mais fácil. Imagine, hoje é uma sexta-feira. Quantos que não vieram à reunião porque estão na festa? Ah, hoje é sexta-feira, não tem um chavão? Mas hoje é sexta-feira. Agora, nós estamos condenando quem está na sexta-feira? Não. Sexta-feira era o melhor dia para mim há muito tempo. Na minha época de jovem, eu ia pensar em estar falando de religião, de evangelho, eu queria era curtir a vida. Aí o que aconteceu com a vida? A vida me deu uma curtida. Assim, agora, meu filho, vamos começar a ver que você não veio aqui para isso. Aí você começa a descobrir, cada um na sua, vai descobrindo a lei, a vida, diante das experiências. Porque ninguém vai te dizer o que tem que ser. Você que descobre. E o grande lance é a descoberta. Hoje eu tenho muitos casos hoje. Hoje eu falava isso com meu filho. Meu filho, a vida é isso aqui. O meu papel é te apresentar a vida. Dentro do que você me abordar como necessidade. Porque se você não tocar no assunto, eu não vou entrar no assunto. Então, o meu papel é te esclarecer. E eu gostaria de te dizer uma coisa. O que eu sei da vida, ninguém me contou. Eu não li em livro. Eu descobri por mim mesmo. E a maior parte da descoberta não foi simples, não. Foi a duras penas. Então, quando você vier com um assunto, eu vou sentar com você e vou te explicar os prós e os contras. Agora você, meu filho tem 14 anos, você tem 14 anos. A decisão sempre será sua. Não conte comigo para te apoiar nas tuas decisões. Porque o meu papel é ilustrar o painel para que você tome as suas decisões. Agora, saiba de uma coisa. Serei o seu amigo para arcar com as consequências, positivas ou não. Porque aí eu vou estar sendo seu amigo. E gostaria de dizer para você o seguinte: aprenda a escolher. E menino, sempre tem muitos amigos, né? Aí quando ele chega, meu amiguinho, eu falo assim, não. Amigo de verdade, você está diante de um, que sou eu, seu pai. Que não estou aqui para te condenar. Não. Não estou aqui para condenar absolutamente as tuas escolhas. Mas estou aqui para tentar pensar junto com você sobre os prós e os contras. Então vamos trabalhar dentro de um regime de inteligência. O projeto tem que ser bem arquitetado. Agora, não pense você que nós vamos acertar. Nós vamos errar muito mais do que acertar. Mas se formos humildes para dialogarmos quanto às causas e os efeitos, não tenha dúvida que nós vamos ter apoio de Deus. O diálogo favorece a intervenção do mundo maior. Você senta com seu filho, com a sua família, com seus pares. Abre um texto uma vez por semana. Qual que é o problema? Não é para falar de religião não, tá, gente? Abre um texto. Pode ser de autoajuda, tudo bem. Agora, não tem tratado melhor do que o Evangelho não, tá bom, gente? Muitos livros. E a base a gente deixa para o lado. E temos aqui uma chave
Eu abri por acaso. Pergunta 498 do Livro dos Espíritos. Estou abrindo por acaso, hein? A marcação aqui em outros temas que eu já vi que eu não vou abordar. A pergunta de Kardec é a seguinte: quando o espírito protetor deixa que o seu protegido se extravie na vida, vou botar de rir, não dá? Será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Temos que... A gente fica feliz ver uma situação dessa. Vou repetir. Quando o espírito protetor deixa que o seu protegido se extravie na vida, acabei de falar de pai e filho, não foi? Será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Resposta: não. Não é porque não possa, mas porque não quer. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe inspira, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes opordes resistência. Não, pelo amor de Deus, eu vou para o umbral. Vou mais fundo, porque eu já estou lá. Vamos refletir o seguinte. Vamos pensar no Criador, no Pai. Ele nos criou o Espírito, centelha divina. Hoje somos homens, caminhando a passos largos na direção da perfeição. Perfeição relativa, não absoluta. Perfeição absoluta é de Deus. Mas nós temos que trabalhar em busca da perfeição. Está no quadro. Nós trouxemos um versículo de Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem. E não nos cansemos de fazer bem. Por quê? A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Observemos Paulo de Tarso. Prestou atenção aqui, divino? Por acaso Paulo de Tarso disse assim para nós: e não nos cansemos de fazer o bem. Não. Fazer bem. Fazer bem, ele está dizendo, em todos os sentidos. Porque fazer o bem, lá vem aquela ideia religiosa. Tem que ir lá fazer caridade, porque sem caridade não há salvação. Ok. Nós, espíritas, utilizamos muito esse dístico, que é extraordinário, mas ainda utilizado de uma forma indevida, que a gente acha que fazer o bem é fazer beneficência, é distribuir, é dar dinheiro, é fazer coisas materiais. Isso é beneficência. O projeto da caridade que Allan Kardec nos apresenta no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é fazer bem. A caridade, como que nós, espíritas, cristãos, devemos analisar a caridade? Ensina os espíritos benevolência, indulgência e perdão. Ser benevolente. Fazer bem. Ser indulgente com o semelhante, com as imperfeições. É fazer bem.
Perdoar. Fazer bem. Passar roupa. Passar bem. Não é quando está com raiva do outro, fala assim, passa bem. Você está conversando no chat aí com a turma, converse bem. Você está costurando uma roupa, costura bem. Você está cuidando da máquina aí, cuida bem. Só que tem hora que a gente descuida, porque a gente esquece do foco, déficit de atenção. Hoje em dia nós estamos vivendo num processo que a nossa atenção, nós estamos tendo que fazer um esforço quase que sobre-humano para ter foco nas coisas que a gente faz. Porque nunca o homem teve tanta informação. Aí é como se chegou um momento assim, de uma enxurrada de informação para nós. E o desafio agora não é mais ter equipamento, porque todo mundo já comprou um computadorzinho, não é verdade? Todo mundo já tem um celularzinho, todo mundo já tem o Zap. O povo não gosta de 7 copos, espadilha, 7 ouro, um 3zinho no pé, né? Mas o Zap, você gostou, né? O meu amigo, uma dupla com 3-3, para derrubar o 3-3. Quem é Zap Asa, hein? Você joga truco também. Mas olha aqui, observe bem. Todos nós já temos tantos elementos que agora não é ter mais o recurso. É saber o que tem a ver com você. Eu brinquei aqui, eu gosto muito da interatividade, né? A gente fala do Zap. Porque toda hora chega uma informação. E as pessoas desfocam no que elas têm que fazer para ficar interagindo. E aí, o que era uma ferramenta que é para aproximar, para ajudar, ela pode, não bem utilizada, não sabe fazer bem, ela pode se tornar um instrumento de discórdia, de propagação do mal, do chulo, do que não tem a ver. Observe. Você entra nos grupos de Zap, o pessoal fala assim, te coloquei no grupo. E eu estou assim, a partir de agora, entrando em prece e para trocar de número de telefone. Que aí eu vou ter 2 números, um só para o Zap e um outro para mim poder trabalhar. Aí o do Zap eu deixo ele online, para não fazer desfeita com as pessoas, eu deixo online, elas estão crentes que eu estou lendo. Mas se eu for ler todas as mensagens que chegam em todos os grupos que as pessoas me colocam, como que tu vai fazer cirurgia? Como é que você vai atender seus pacientes? Entendeu? Aí você está no Facebook. Aí você, não, eu vou abrir o computador que eu quero ler notícia do futebol. O que você gastaria, talvez 5 minutos, costuma virar 2 horas. Porque você vai ler do futebol, aí você vai ver da política, aí você vai vendo aquilo, aí começa, está todo mundo online, aí é mensagem aqui, é mensagem acolá, etc, etc. Gente, eu sentei no meu computador, meu dia foi embora. Aí você vai espremer e verificar o que você fez de produtivo. Absolutamente nada. Então, observem como que é desafiador para todos nós um momento como esse. Você ter um foco. Outro dia eu conversava sobre isso num ambiente, um ambiente de jovens espíritas. E eu sou assim, como fala aqui em Minas Gerais, eu amo de paixão os jovens, porque me dá uma saudade dos meus tempos. Mas eu gosto porque as arguições são precisas, são desafiadoras. E eu comentava um assunto com isso num seminário que tinha esse objetivo, que era a comunicação espírita. Aí eu falava sobre problema de foco. Aí um dos jovens, atrevidinho que dói, mas eu gosto desses, virou para mim e falou, mas você tem que ver também, porque a nossa geração, nós temos uma capacidade muito maior de resolver muitos assuntos ao mesmo tempo. E eu falei assim, mais ou menos. Mais ou menos. Porque quando você assume muito,
você costuma fazer muito sem qualidade. Eu não estou discutindo a capacidade da geração. Eu estou discutindo uma outra coisa, porque não tenha dúvida que a nossa mente ela está se ampliando. Nós estamos sendo induzidos pela tecnologia para ampliar a nossa capacidade de ação, não tenha dúvida. Só que você acaba entrando num plano de uma realidade que não é realidade, é um plano virtual. Você vai viver muito mais no campo da mente do que na operação do espírito. Não sei se deu lá. É complexo, meu amigo. Então, qual que é o nosso objetivo aqui, com doutrina espírita? Encontrarmos elementos importantes para que a gente possa nos desenvolver espiritualmente. Desenvolver espiritualmente não é fechar a porta do mundo para cuidar da religião. Entenda bem. É buscar em tudo que a gente faz o lado espiritual do movimento de passar uma roupa bem. Eu gosto dessa história do passar a roupa bem, não é porque eu já fui passador de roupa, ou eu sou apaixonado com essa profissão, embora ela seja extremamente importante para a gente. Mas é porque o passar bem, ele já conjuga a fraseologia para mim de uma maneira perfeita. Porque se você não fizer bem, você vai sair com a camisa toda mascada, não é assim? Aí depois, imagine, o mico, não é assim que os jovens falam? O mico que você vai passar porque está com a camisa toda amarrotada diante das câmeras. Outro dia eu estava vindo para a FEAC. E eu tenho uma camisa que, olha, gente, a gente que é materialista é uma coisa absurda de bom, né? Porque eu tenho uma camisa que ela deve ter uns 15 anos. Ela tem um furadinho despistadinho, que só eu sei, porque fica assim, bem no lugar, escondidinho. E eu não dou essa camisa. Absolutamente essa camisa é minha. Ela é minha. Eu vou desencarnar, vou levar ela no caixão. E no plano espiritual eu vou plasmá-la. Aí eu estou tão acostumado com aquela camisa, com o furadinho dela, que eu estava vindo para a FEAC. E aqui tem uma câmera. Aqui tem uma filmadora ali. Aí eu estou saindo de casa, minha filha, papai, com esta o senhor não vai. Eu falei, com esta o quê? Meu pai, hoje tem filme, vão filmar o senhor, essa camisa do senhor está furada. Eu estava tão condicionado com a camisa que eu falei assim, é verdade. Papai, posso doar a sua camisa? Mas ela falou, meu coração doeu tanto. Mas o meu coração doeu tanto, mas ela tinha razão. Vai, minha filha. Eu acho que parte do meu peito foi junto com a camisa. Até remendou um bocadinho. E a gente observa como que nós somos infantis com as coisas. Como que a gente se apega. Olha, que eu estou falando de doutrina espírita. Eu estou falando de desapego. Eu estou falando de mundo espiritual. Mas, na prática, é isso que eu quero dividir com vocês. O assunto não é tão simples. Porque nós estamos ainda muito presos. Não ao fazer bem. É fazer para atender o nosso bem-estar. Deu? Pegou a diferença? Fazer bem é você fazer com cuidado, com carinho, aprimorando cada vez mais. Tudo que você faz na vida, nós precisamos de trabalhar a nossa intimidade para controlar a emoção, mas para trabalhar com as inteligências, sejam elas emocionais, racionais, espirituais, mas impregnando sempre com amor. E é o nosso desafio, com tanto apelo, que a rotina macera, é exatamente encontrar esse ponto de equilíbrio. Entendeu? Porque o reino de Deus, eu prometi para a Dora que eu ia fazer, eu não posso não cumprir. O reino de Deus, Jesus simbolizou numa semente. É uma parábola que está no Evangelho de Marcos, o único evangelista que citou essa parábola. Eu vou lê-la. É pequenininha. E dizia Jesus, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra.
E o homem dorme, desperta, vem a noite, vem o dia. A semente germina e cresce. Como ele não sabe? A terra frutifica automaticamente. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o trigo cheio na espiga. Cada vez que entrega o fruto, imediatamente envia a foice, porque chegou a colheita. Esse é o reino de Deus. Entenderam? Não, né? Não entendi nada. Então observe. Eu vou agora devagar. O reino de Deus é como um homem que lança uma semente na terra. A sua mente, ela é co-criadora. Todo movimento da sua mente se materializa como pensamento. Vamos traduzir o pensamento. O pensamento é vida. O seu pensamento, quando ele é gestado, que ele é elaborado, ele é arremessado como uma semente. Entendeu? Uma semente na terra. Portanto, o seu pensamento, ele é projetado para a natureza. A natureza é a terra. O seu pensamento pode encontrar, inclusive, uma terra que vai assimilá-lo, que seria a mente, o coração de uma outra pessoa. Mas isso não importa aqui para nós. O que vale é entender que esse pensamento, quando ele é lançado, nós que o projetamos, não conseguimos ter a dimensão da importância dele. Por isso, quando você lança uma ideia, você pode dormir, você pode se despertar, pode vir a noite, pode vir o dia, o seu pensamento vai germinar. Ele vai crescer. E é muito interessante porque quando ele cresce, a gente não tem a dimensão do tamanho que ele pode chegar, da repercussão que ele pode trazer. Porque o pensamento, como vida, ele é a base. Você pensa, você elabora, isso vai chegando em forma de ideia, de palavra, de atitude, de ação. Tudo isso traz para nós o quê? Uma realidade. Você pega uma pedra e joga ela num lago com uma água parada, ela vai repercutir, não vai? Possivelmente, se você for treinando, você for verificando o tamanho da pedra, a força que você vai empregar, você já vai começar a ter uma dimensão exata do tamanho de onda que esse atrito vai proporcionar, não é assim? Então, o que está acontecendo conosco? Nós estamos numa fase da nossa evolução que nós estamos como que, depois de ter lançado muitos pensamentos, depois de ter vivido muitas experiências, que primeiro eram pequenas, como a erva, depois se transformaram em espigas, depois o trigo cheio na espiga, vem a foice. Olha que interessante. Porque o fruto, quando está no momento oportuno, a vida vai trazer uma foice, porque é o momento da colheita. Tudo que a gente faz percorre um processo cíclico com repercussões, de acordo com o investimento que nós fizemos. Por que Jesus está falando que o reino de Deus é como esse processo dessa semente? Porque nós estamos estudando os atributos da divindade aqui, não é isso? Onde que nós estamos? Ainda não chegamos no atributo, não. Vamos chegar a semana que vem. Porque nós vamos verificar que Deus, como Criador de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, ele dispõe para todos nós esses elementos para serem trabalhados dentro da gente. E
tudo que nós fazemos passa a ser responsabilidade nossa, que nós temos que amanhã prestar contas. Para Deus, para nós mesmos. Porque se você joga pedra naquele lago com águas paradas, e ele traz repercussões, significa que a natureza está expectante. A natureza está te esperando. É um termo utilizado por Maria Dolores. A natureza é um colo expectante. Olha que beleza. Então nós temos o pai, que é o criador. A mãe não é um espírito feminino, porque Deus é masculino. A mãe é a natureza. Então a natureza vai acolher, vai recolher tudo que nós produzirmos de bom, porque quando se produz, vai cair na pergunta do Tiago, quando você produz, ninguém produz em sã consciência para destruir, seria contraditório. O indivíduo produz porque ele acredita que é o melhor. Você senta com alguém que é ganancioso, ele só pensa nele. Ele pensar só nele, ele está apostando numa realidade, ele alimenta uma realidade julgando que é melhor. Ele ainda não está pronto para dividir, ele só quer juntar. Ele não tem sensibilidade de ver a fome de alguém. Ele só quer aumentar o celeiro dele. Deu aí? O que vai acontecer? Quanto mais juntar em celeiros, mais estaremos predispostos a um fenômeno da natureza que vai fazer com que haja uma repercussão. Se eu vou juntar alimento demasiado e não vou consumir, o alimento vai estragar. Eu vou ter trabalho com esse alimento que se estragou, não é verdade? Eu vou ter que dar um jeito, vou ter que limpar, não vou? Ou pode acontecer alguma coisa, um raio, lá no meu celeiro, uma tempestade, pegou fogo em tudo. A vida pode me responder de uma forma que eu não tenho a dimensão. Eu lancei a semente. Essa semente foi crescendo. Eu fui sustentando ela. Não sei como, mas ela tomou uma dimensão. Existem coisas na nossa vida que nós não planejamos, e ela tomou uma dimensão. Pegou aí a beleza do processo? Por quê? Porque, na realidade, se a gente não consegue mensurar com detalhes os fenômenos que nós produzimos, a vida vai dizer para nós que é a foice que vai vir para dizer que está na hora de separar o fruto. A vida vai chegar sem piedade. Porque a natureza não é piedosa ou impiedosa. A natureza é a natureza. Se a gente aquece o planeta, nós vamos ter resposta da natureza, não vamos? Graças a Deus, a misericórdia da providência divina está fazendo chover em Belo Horizonte. E todos os dias eu peço, Jesus, misericórdia. Eu estou fazendo minha parte, Jesus. Olha, antes o meu banho demorava, agora está rapidinho, Senhor. Estou até comprando mais perfume, Jesus. Mas, por favor, manda chuva para o Brasil. Mas, olha, manda também para os outros países. Eu não peço só para o Brasil. Porque dizem que Deus é brasileiro, vai que ele esquece dos outros? Se bem que ele não esqueceu, não, porque o Papa é argentino, não é? Olha que beleza. Mas, observem, se a gente faz bobagem, a vida responde. Se nós não calculamos bem, porque não temos ainda recursos para entender essa dimensão dos acontecimentos que vão trazer de volta o que eu estou produzindo, a vida, então, vai nos trazer dificuldades para dizer assim, menos.
Se você está aqui e não está dando certo, vamos pular de cá. Vamos trabalhar com uma outra ótica. De sorte que a vida possa trazer para nós mais suavidade. Para que a cruz não fique tão pesada. Porque o não, a indiferença, o ataque, a violência, a crise, tudo que está acontecendo aí fora, na realidade é um reflexo, gente. É um reflexo das nossas atitudes. Porque nós somos espíritos imortais. Nós estamos num processo de reencarnação. Você não está reencarnado em Belo Horizonte porque você caiu de paraquedas ou a cegonha errou o endereço. Deus não cria espírito em série. Né? Aí depois entra numa distribuição em massa. Aí cai parafuso aqui, cai engrenagem ali, vai para lá, vai para lá. Não é assim. Existe lei de atração. Nós estamos juntos de espíritos que nós precisamos de estar com eles. Como eles precisam de estar conosco. E se nós estamos, por exemplo, reencarnados, hoje, dia 11 de setembro do ano de 2015, nós não estamos aqui por acaso. Como por acaso não estavam aquelas milhares de pessoas há 14 anos atrás no World Trade Center. Que aquelas bombas, aqueles aviões, jogaram as torres gêmeas no chão. Aquele atentado, se a gente pensar com cautela, mas ao mesmo tempo procurando profundidade, tirar o espírito da letra, aquele acontecimento não foi por acaso. Os escândalos são necessários e há de quem os pratica. Mas a queda das torres que representam o ápice do materialismo, da Babilônia dos novos tempos, porque o materialismo hoje, seja ele americano ou das nações, é a mesma águia que conduziu os exércitos de César. O materialismo vai gradativamente ceder lugar para a era do espírito. Então, se nunca o homem teve tanta informação, se nunca o homem chegou num ponto tão evoluído na órbita da informática, da eletrônica, da tecnologia, o homem também nunca esteve num momento com tanta carência afetiva, com tanta necessidade espiritual. Por quê? Nós ainda trabalhamos no departamento de cá ou no departamento de lá. Ou Deus ou Mamon. Ou o espírito ou a matéria. É como se houvesse uma grande batalha entre o bem e o mal. Então, o homem caminha, a humanidade está indo numa direção que é teleguiada pelos espíritos superiores, para que um dia esse planeta seja um planeta muito diferente do que é hoje. Um mundo sem fronteiras, como um dia disse John Wister Lennon. Imagine um mundo onde a paz imperasse. O Lennon escreveu isso na época da Guerra do Vietnã. Mas, na realidade, estava ele inspirado sobre muitas guerras. Que contradição o homem fazer guerra para ter paz? Guerras intermináveis. Uma diferença social, econômica tão gritante. Radicalismos que promovem ainda guerras religiosas. Isso ainda caracteriza para nós um mundo muito primitivo, muito distante do mundo da Canaã que foi prometida por Jesus. Aí nós que estamos aqui agora, como aqueles que não estamos em cima do monte, estamos no vale. Se nós não encontrarmos uma chave para começar a subir esse monte
e começar a ter uma visão mais ampliada, nós seremos abafados, engolidos pelo sistema, como a maior parte da humanidade continua sendo engolida. Por isso os índices de suicídio cada vez maior. Por isso as depressões, as psicopatologias cada vez ganhando mais terreno. Por quê? Porque o homem ainda não despertou para a realidade da vida, que é o espírito. Nós não reencarnamos para sermos escravos no mundo. Nós reencarnamos para aprender a nos libertar desta escravidão. E essa descoberta, ela não envolve terceiros. Ela é sua. Ela é minha. Ela é individual, intransferível e impostergável, inadiável. Se você está aqui comigo, com todos os espíritos que nos acolhem nessa noite, nesta casa espírita, que leva o dístico de casa de Kardec. Pede para aumentar um pouquinho. Vamos refletir na beleza disto, desta oportunidade. Porque o número muito expressivo, nesse momento, continua apenas a lidar com as coisas que não vão preexistir. Vamos continuar discutindo se o partido de lá, o partido de cá, se o time de cá, o time de lá, se as coisas vão tomar jeito, ou vamos discutir o que está acontecendo na novela, no Big Brother. Vamos discutir se eu vou para a praia amanhã, se amanhã eu vou para o clube, se amanhã tem futebol. Vamos viver o prazer. Porque nós estamos aqui, nós precisamos de prazer. Porque está no imo, faz parte do espírito, ansiar, desejar a felicidade. É o lado divino que todos nós temos. É a presença de Deus em nós que o nosso espírito diz assim: Senhor, eu quero ser feliz. O problema é que a gente confunde felicidade com prazer. E a gente julga que a felicidade está circunscrita à terra. Os espíritos apresentam para nós um ponto extraordinário. Na última parte do Livro dos Espíritos, quando eles vêm nos mostrar que a felicidade dos espíritos superiores está na razão direta deles conhecerem a verdade. Está na questão 967, 968. Felicidade está em conhecer as leis da vida. Porque conhecer significa se libertar. Se você conhece o que antes era sofrimento, hoje você olha como oportunidade. Sabedor que passa. Que o amanhã está na nossa direção. Mas que nós não podemos ficar vivendo o amanhã. Nós temos que viver o agora. E viver o agora aprendendo a semear bem bons pensamentos, bons sentimentos, oferecendo bons exemplos, simplicidade. O que distancia é a arrogância. O que dilacera é orgulho. O que inferniza é o egoísmo. O que mata é a ausência de fé. Nada mais triste na vida do que um homem sem fé.
E fé é traduzir a lei divina que está dentro de nós nas atitudes. Não é você ir para o centro, ir para a igreja, fazer isso, fazer aquilo. É você estar bem com a sua consciência. Porque o reino de Deus não está num planeta X, numa constelação Y. Jesus está dizendo para nós que o reino de Deus é aqui dentro. É semente. É semeadura. É produção. É colheita. E sempre preparando para o novo ciclo, para a nova oportunidade. Porque as oportunidades são infinitas para quem ama, para quem entende que Deus é o provedor e que nós somos apenas coparticipantes de um processo. Para exemplificar. Todos nós fazemos parte de uma família. Pode ter todo mundo desencarnado, mas nós fazemos parte de uma família. Quando nós chegamos, essa família já existia. Quantos que nessa família nós vimos partir? Quantos nessa família nós vimos chegar? E o processo da vida está passando. Vai chegar um tempo em que eu não mais estarei nessa família. Eu vou ser convidado, como aqueles que já foram, a estar num outro ambiente. E quando isso acontecer, tomara Deus que a gente possa partir deixando aqui saudade. Ou seja, deixando por aqui rastros de luz. Porque nós poderemos chegar do outro lado em festa. Enquanto o aqui chora, os de lá vão se rejubilar com a minha chegada. É muito triste quando nós deixamos treva e a indiferença quando partimos. Não estou fazendo apologia aqui a aplausos ou a pulpos, porque a questão não é a da vaidade, pelo contrário. Nós estamos tentando apenas simbolizar o que seja uma jornada, que ela precisa de ser vivenciada com muito carinho. Procurarmos fazer tudo com muita qualidade, sabendo que somos imperfeitos, mas procurando dar o máximo. No bom dia, no boa tarde, no vai com Deus, seja bem-vindo. Cada momento, mais simples que seja, ele tem uma importância extraordinária. Porque é nesses pequenos momentos é que nós vamos construindo as nossas virtudes. E é isso. É nesse movimento de semear o reino de Deus, é que nós vamos colher o reino de Deus. Dentro de nós mesmos. Granjeando cada vez mais amigos. E nos preparando para ir visitar outros povos, outros corações, outras famílias. Porque quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A não ser aqueles que fazem a vontade de meu Pai, disse Jesus. A família de Jesus somos todos nós. A família de Jesus é a humanidade. Por isso que no dizer de João Batista, o codificador da nossa doutrina, Jesus é o noivo da humanidade. E toda vez que ele chega na nossa vida, nós temos que nos fazer servos. Porque não somos dignos de desatar as alparcas, as sandálias dele. Mas ele estará sempre promovendo, sempre nos estimulando ao casamento com o divino.
a comunhão com Deus. Porque esse consórcio só frutifica vida, só traz paz. Que a paz se faça. Que Jesus esteja com todos nós. Que Maria Santíssima possa nos abraçar, nos inspirar nessa caminhada ascensional que é extraordinariamente conduzida por Jesus. Que Ele esteja em nós, para que nós estejamos com Ele, hoje, agora e sempre. Que assim seja.